Eu me chamo Michele Pires Coutinho, tenho 33 anos de idade, sou contadora, moro na cidade de Almirante Tamandaré, no Paraná, e venho aqui nesta tarde apresentar para vocês um pouco da minha história de vida, do meu testemunho, partilhar com vocês um pouco do que Deus tem feito na minha vida e um pouco do que eu creio que o Senhor ainda vai fazer. Tá? Sou casada, sou mãe de 3 filhos lindos, a Jennifer Vitória de 16 anos, o Lucas Gabriel de 12 e a Fernanda de 7 aninhos. Tá? Meu esposo se chama Fernando Coutinho e nós hoje formamos uma linda família sonhada, projetada pelo Senhor. Então, antes de eu estar contando um pouco de toda essa situação que eu vivi na minha vida, eu quero só dizer uma coisa, que tudo aqui é para a honra e a glória do nome do Senhor, que tudo seja para adorar e exaltar aquele que vive, que reina e que está em nosso meio, amém? Então eu quero contar minha história desde o início. Eu sou filha da dona Creuza, do seu Paulo, eu nasci em 1983, eu sou a terceira filha entre 7 irmãos, nós somos em 7 irmãos. Hoje os meus pais são separados, né, mas eu cresci até os 12 anos de idade, eu cresci com os meus pais, porém desde os 5 anos de idade, onde eu tenho a primeira memória, a primeira lembrança dos acontecidos na minha vida, que eu posso partilhar, que eu consigo partilhar. Nós somos uma família, éramos de uma família muito pobre, meus pais muito pobres sempre, meu pai pedreiro, minha mãe era diarista, meu pai era alcoólatra, então quando ele trabalhava, ele gastava tudo na bebida, e a minha mãe sempre trabalhou dia e noite para sustentar os 7 filhos, e nós fomos criados mesmo pela nossa irmã mais velha, né? Hoje ela tem 36 anos, uma diferença de 3 anos, então ela que cuidou de todos os filhos da minha mãe para que ela pudesse trabalhar fora. Então, aos 5 anos de idade, eu tenho lembrança onde eu sofri o meu primeiro abuso sexual. Não foi realizado o ato, né? Mas eu tenho lembrança de um amigo do meu pai, que ele foi na casa dos meus pais, né? Eram bêbados na época, minha mãe não bebia, mas meu pai era alcoólatra. Então ali eu sofri o primeiro abuso, eu lembro dele me tocando, mexendo comigo. Ele não realizou o ato, mas aquilo ficou na minha mente, né? Tanto que eu nunca esqueci. E eu tive uma infância assim sofrida, a gente não tínhamos muitas oportunidades na vida, não tínhamos muitas coisas boas para comer, para vestir, sempre dependíamos das pessoas, né, nos ajudar, nossos tios, a minha tia Rosa, que sempre nos ajudou, quando comíamos uma bolacha, um leite, era porque tínhamos ajuda de algumas pessoas, né. Então, aos 8 anos de idade, houve a separação dos meus pais, não dava mais certo, minha mãe ela apanhava muito do meu pai. Ela, por mais que fosse uma mulher trabalhadeira, meu pai era preso ao vício do alcoolismo, então ele judiou muito da minha mãe, né? E nós crescimos assim, apanhando do meu pai, até mesmo da mãe. Ela era uma pessoa muito nervosa, mas assim, a gente apanhava muito do meu pai. Tanto que a minha irmã, que cuidava de nós aos 12 anos, ela fugiu de casa, ela saiu de casa, não aguentou mais. E a gente foi, né, ali sendo criada, então, esse restante tempo só pela minha mãe. Foram anos muito difíceis que nós passamos, muito complicado com a separação dos meus pais. Eu era muito grudada no meu pai. Todos nós tínhamos um apelido, e eu tinha um apelido de cheiro, que eu era o cheiro do meu pai, eu era mais grudada nele. Então, assim, foram dias muito difíceis. Nesse período que os meus pais estavam juntos ainda, eu tenho lembrança do meu pai tentando se suicidar, tomando remédio, porque minha mãe, ela tem epilepsia, então ela toma muito remédio Gardenal, e eu tenho lembranças horríveis dos meus pais juntos. E a pior que eu tenho assim do meu pai foi ele tentando tirar a própria vida, né? E graças a Deus o Senhor tinha uma promessa na vida dele. Hoje eu posso dizer com alegria, por muitos anos, por 8 anos, ele foi, além do meu pai, foi o meu pastor. O Senhor, né,
tirou ele daquela vida, transformou a vida do meu pai, né? Depois que houve a separação dos meus pais, a minha mãe casou algumas vezes depois, o meu pai casou uma única vez, tá até hoje com a esposa, são pastores de igreja, foi meu pastor por muitos anos. Então meu pai foi um homem transformado para a glória do nome do Senhor. Mas até que isso acontecesse, houve toda uma história, né? Então aos 9 anos de idade, devido a essa dificuldade que tínhamos, a minha irmã, quando ela fugiu de casa, ela ia pra balada, ela conheceu um senhor que ele se apresentou como conselheiro aposentado do Conselho Tutelar. Então ele cuidava de crianças e ele se aproximou então da nossa família no intuito assim de cuidar para minha mãe. Minha mãe trabalhava muito, a gente foi criada assim, largado, fazia o que queria, não tinha ninguém para dizer não pode fazer isso, você não deve, tá errado. Não, a vida dela era trabalhar para trazer comida para dentro de casa, né? Então nós fomos ali criados num lugar, um ambiente ruim, né, onde havia muitas pessoas más, ambiente de drogas, de tráfico, de prostituição, a vila onde nós vivíamos. Então foi um ambiente muito ruim. Então era um cuidando do outro, os meus irmãos todos uns cuidando do outro, e a minha irmã mais velha não estava com a gente porque ela tinha fugido. Então nesse meio período assim dos 9 anos eu conheci esse senhor, ele se aproximou da nossa família, porém ele se aproximou com segundas intenções, porque ele começou a se aproximar muito de mim e começou a me molestar, sabe? Ele era um senhor que ele trabalhava, ele tinha um centro de umbanda na casa dele, de candomblé, e ele começou a se aproximar devido à nossa inocência, porque, né, criança. Então ele se aproximava, começou a me molestar sexualmente. Ele não atingiu o ato sexual, mas ele me molestava muito. E ele começou, nessa época, a minha irmã, ela estava com 14 anos, ela já teve o primeiro filho dela, né? Então a gente amava muito, né, o nosso primeiro sobrinho. E só que antes dela ter o meu primeiro sobrinho, a gente ficou ali mais ou menos cerca de 1 ano ali eu fiquei, né, cerca de 1 ano sendo molestada, minha mãe não sabia, até os vizinhos desconfiaram, falaram: olha, dona Creuza, fica de olho, tá muito estranho, tá muita proximidade. Aí denunciaram na época no Conselho Tutelar e eu chorava muito porque ele me ameaçava muito com os guias e se você contar para sua mãe nós vamos matar vocês. Nessa época a gente começou a frequentar o centro de umbanda dele, até porque ele nos dava comida, ele nos dava roupa, nos dava coisas boas, e passamos a frequentar. Minha irmã mais velha já frequentava lá com ele o centro de umbanda, e eu passei a frequentar juntamente com meu irmão mais velho do que eu, meu irmão Fernando. E assim, era comigo, não era com a minha irmã, a situação era comigo mesmo. Então aos 10 anos de idade houve meu primeiro abuso sexual, foi quando eu perdi a minha virgindade, né? Ele tirou a minha virgindade e foi assim um momento muito difícil, um momento muito crítico para minha vida, porque eu tinha medo, eu queria de alguma forma que os meus pais soubessem. Eu tinha muito pouco contato com meu pai, então de alguma forma eu queria que pelo menos a minha mãe soubesse disso. Então os vizinhos foram, denunciaram no Conselho Tutelar antes de sofrer o abuso, né, propriamente dito, e aí eu fiz exames e constou que não tinha sido cometido ato sexual. E daí sim, aos 10 anos de idade, ele veio consumir o ato sexual comigo, e eu fiquei dos 10 ou 12 anos então ali naquela situação. Ele abusava de mim porque era contra o meu consentimento, mas eu não tinha quem me defendesse, eu não tinha um pai que cuidasse de mim, eu não tinha uma mãe, porque a minha mãe, a vida dela era trabalhar, e a gente ainda apanhava muito da minha mãe, porque os vizinhos falavam: teus filhos estão aprontando. Então ela, né, muito nervosa, não culpo ela hoje por isso. E assim, foram dos 10 a 12 anos, foram os anos muito difíceis, assim, muito difícil na minha vida. E eu queria sair daquilo, não conseguia, não tinha ninguém por mim, não tinha ninguém que falasse: eu vou cuidar de você, eu vou te defender, nem a mim, nem a meus irmãos. Então ali até os 12 anos, então eu fiz parte daquele centro de umbanda, eu trabalhava ali, né, naquele centro de umbanda, mesmo com medo eu fazia. E dos 12 aos 13 anos, então, eu decidi mudar isso. Eu não queria mais essa vida, só que ao mesmo tempo eu não conseguia, porque eu não tinha expectativa, eu não tinha esperança nenhuma de vida. Então, dos 12 aos 13 anos, foi uma época também muito difícil, onde a minha mãe saiu de casa, né, conheceu um outro marido, saiu de casa, levou meus irmãos menores,
Aí nessa época minha irmã mais velha voltou a morar com a gente e ela também teve uma vida muito difícil. Ela já tinha 2 crianças e nós cuidávamos daquelas crianças, então ela trabalhava para sustentar eu, meu irmão mais velho que eu e os filhos dela. E a gente sofreu muito porque nessa época a gente começou a catar lixo para comer, nós não tínhamos comida em casa, nós passávamos muita necessidade e a gente começou a catar lixo para sobreviver. Né? A gente tem lembrança, a mãe mandava, assim, ela trabalhava, mandava alguma coisa para nós, mas não era o suficiente, né, para nós se sustentar. Só que chegou uma época que a gente nesse meio, então dos 12 aos 13, dos 13 aos 14, nós tínhamos conhecido muitas pessoas, que nem eu falei, nós vivíamos em um lugar muito difícil e tínhamos muitas amizades erradas. E nessa época nós conhecemos umas meninas que elas se prostituíam e ela me mostraram que era aquilo, como ganhar dinheiro fácil. Não que fosse fácil para mim, porque eu já tinha um histórico nessa parte de abuso sexual desde os 5 anos, então eu sofria muito, eu tinha uma dor muito grande dentro de mim e foi muito difícil, foi assim uma época muito difícil na minha vida, mas eu precisava me alimentar, eu precisava me vestir. Eu via a minha mãe, ela ia e voltava embora, então ela ia embora, arrumava o marido, ia embora, aí não dava certo, ela voltava para casa, daí eu via meus irmãos pequenos com fome, quantas vezes de sair catava latinha. Então essa vida de prostituição para mim era uma maneira mais fácil de poder ajudar a sustentar os meus irmãos, mesmo a minha mãe oficialmente nunca ter ficado sabendo disso, né? Ela sabia que eu trazia comida, que eu trazia dinheiro, mas era pouco também, não era muito, mas eu trazia. E nunca também me perguntou da onde que eu conseguia, eu só trazia. Talvez ela realmente não quisesse saber, né? E dos 13 aos 14 anos, então, eu conheci a balada, comecei a ir pra balada com o meu irmão mais velho, com esses mesmos amigos, outros amigos. E balada, ele chama coisas ruins, ele chama alcoolismo, ele chama droga, ele chama cigarro, prostituição, tudo que tinha dentro dessa vida dos 13 aos 14 anos. Então eu conhecia o que eram as drogas. Eu nunca bebi, assim, nunca gostei de bebida alcoólica, então deste mal eu não sofri, graças a Deus, mas eu passei assim por uma época que eu usava droga. Conheci um rapaz, inclusive, com 14 anos, que ele era traficante de droga, então a gente ali chegou a usar droga junto. Eu não vendia, mas eu sabia que ele vendia. Então esse mundo de balada assim é muito complicado, sabe? E a gente é moda, e nessa época eu já havia conseguido me libertar do falecido Valério, né? O pai de santo que me molestava, abusava sexualmente de mim. Então com 13 anos eu tomei essa decisão. Eu falei, não, eu não quero mais, eu vou lutar por mim. Eu não aguentava mais aquela vida, aquela situação. Então aos 13 anos eu decidi, não vou mais viver assim, nem que eu tenha que morrer. E daí ele começou a vir atrás de mim, ele ia na escola atrás de mim, que eu estudava ainda nessa época, eu estudei até a 6ª série, então ele saía da escola, ele sabia meus caminhos, eu comecei a trocar os caminhos de casa, eu não recebia ele na minha casa mais. Então assim, eu consegui me libertar dele, mas ele sempre falava que ele ia voltar a me buscar. Ele sempre deixou dito assim, olha, um dia você vai ouvir dizer, até no jornal, que eu morri. Só que eu não vou morrer, eu vou me esconder e eu vou voltar a buscar e eu vou te matar. Eu vou matar você e vou matar a tua família inteira. Então eu vivia abaixo de medo. Só que mesmo assim eu não queria mais aquela vida pra mim. Então eu consegui me libertar dele. Porém, foi nessa época que eu fui pra balada, fui pras drogas, né? Conheci as drogas. Então aos 14 para 15 anos eu conheci esse menino. Então pela primeira vez eu tinha alguém que falava, eu te amo. Eu tinha alguém que falava, eu dou a minha vida por você e eu vou cuidar de você. Então eu nunca contei pra ele a minha história, ele nunca ficou sabendo da minha verdadeira história. E ele cuidou de mim, assim, ele, por mais que ele tinha os efeitos, ele era traficante e tudo, mas ele cuidava. E eu me peguei aquilo, eu falei, não, pode ser que alguém cuide realmente de mim. Então aos 14 anos eu fugi de casa, eu
fui embora com ele, os traficantes iam matar ele foi embora, fugido da cidade onde nós morávamos, foi embora para o norte do Paraná, próximo de Maringá. Então, quando a minha mãe ficou sabendo, assim, ela ficou bem nervosa, 2 dias depois só, porque eu saía muito de casa por causa das baladas e não voltava. Então, dias depois, a minha mãe ficou sabendo, estranhou que eu não apareci e me ligou, né? E eu falei, mãe, eu tô longe, contei pra ela o que havia acontecido. E ela ficou nervosa, mas não tinha o que fazer. Nessa época, nós éramos donos de nós mesmos, a nossa mãe não dominava mais, porque nós crescimos sem ninguém para cuidar. E de repente ela já não podia mais chegar e dizer, eu vou cuidar de vocês, porque ela já não tinha mais o domínio sobre nós. A nossa vida, quem comandava éramos nós fazíamos o que achava que era certo e pronto. Teve uma época que ela até tentou nos ensinar o que era certo e o que era errado, mas não dava mais tempo. Nós éramos adolescentes que crescíamos soltos. Então a gente decidiu que o que era certo e o que era errado. E o mundo nos oferecia, que é o que o mundo oferece para os nossos jovens hoje, só coisa errada, e nós tínhamos aquilo como certo e pronto, né? Então eu fugi com esse namorado, depois de alguns meses fora a gente voltou. Passado um tempo nós nos separamos, não fiquei mais com ele. Então aos 17 anos, então eu já não estava mais com ele, eu tinha outros namoradinhos e tal, tinha uma vida independente, cuidava de mim, a minha mãe, né, eu já tinha também, nessa época, quando eu conheci o Anderson, esse meu primeiro namorado, eu decidi que eu não ia mais me prostituir também. Ele me ajudava, a família dele me ajudou muito, a irmã dele me vestia, cuidava de mim. A irmã dele tinha um carinho muito grande de mim, tinha como filha dela, sabe? Então, pra mim foi assim, alguém que me libertou de verdade. Então, eu continuei pra balada, eu parei de usar, depois de um certo tempo eu parei de usar droga, por mim mesmo, né? Eu decidi que eu queria parar. Então, nesse meio tempo, entre os 14 e os 17 anos, que eu conheci o Anderson, a gente ficou 2 anos juntos. A gente separou, ele veio a falecer, mataram ele, né? Então, aos 17 anos, eu conheci um outro rapaz que também prometeu que ia mudar a minha vida. Conheci na balada e eu decidi que eu queria parar com balada, eu queria parar com tudo, eu queria ter uma família, eu sonhava com família, uma família feliz, mesmo que eu nunca tivesse tido uma, eu sonhava com isso, né? E nesse meio tempo, entre que eu ia pra balada, foi o tempo de conversão do meu pai. Ele havia se convertido, então, ao evangelho. Então, sempre quando eu tava indo pra balada, ele tava voltando da igreja, a gente nos encontrava no caminho, eu, a minha irmã, e ele sempre falava, filha, vamos pra igreja, mas eu não admitia aquilo, porque ele nos abandonou, ele judiou muito de nós, da minha mãe. Então eu tinha aquilo como uma coisa ruim no meu coração, e eu culpava muito o meu pai também. Fiquei por muitos anos culpando o meu pai por tudo que tinha acontecido comigo. Eu sempre falava comigo mesmo, se ele tivesse comigo, se ele tivesse cuidando de mim, ninguém teria me abusado, ninguém teria judiado de mim, eu não precisava me prostituir, não tinha usado droga. Então tudo eu culpava os meus pais, a minha mãe, o meu pai, e eu tinha essa dor dentro do meu coração, e foram dores difíceis, foram momentos difíceis. Então quando ele me encontrava, falava, vamos pra igreja. Ah, pai, um dia, se Deus quiser, eu vou, vai orando por mim. E eu não aceitava aquilo vindo do meu pai. Então, quando eu casei aos 17 anos, nesse meio tempo de vida sexual, eu nunca engravidei, não tomava remédio, não me cuidava, eu nunca engravidei. Então, com 18 anos de idade, eu já estava casada com o Ismael, e foi quando eu conheci Jesus. Uma amiga nossa nos levou para morar na casa dela, e ela me apresentou a Jesus. Falou, vamos fazer uma campanha lá na igreja, não precisa ir para a igreja, assim, virar evangélica, não precisa, vamos lá, faz. E eu queria muito ter um filho, então assim, eu queria muito. Minhas irmãs com 14 anos tiveram um filho, e naquela época a gente não tinha cabeça. Eu falava, poxa, eu via as minhas colegas, tudo com filho, e eu não. Eu falava, Deus, eu quero um filho, e eu não tinha. Daí as pessoas até me chamavam de árvore seca, e me humilhava muito. Meu ex-marido também queria ter uma filha, um filho, e eu fui pra igreja para fazer uma campanha, né? E fui pra igreja e falei, Deus, eu quero engravidar, eu quero ter um filho, eu quero ter uma razão para me viver. E quando eu comecei essa campanha, eu decidi, até então eu fumava cigarro, eu falei, não, a partir de agora eu não vou mais fumar.
E comecei a ir para a igreja ali, terminei aquela campanha, e no último dia da campanha foi quando fizeram um apelo e eu aceitei a Jesus. Eu falei, não, eu quero esse Jesus. Foram 7 semanas assim que o Senhor veio me trazendo paz. Eu falei, eu quero mudar de vida, eu quero mudar minha história, eu não aguento mais sofrer, não aguento mais ser humilhada, eu não aguento mais. Mas um pouco antes de acontecer isso, de eu engravidar, nesse processo que eu estava buscando, que eu queria muito ter um filho, chegou uma época assim que eu sofria muito com meu ex-marido. Ele foram assim tempos muito difíceis para mim, porque por mais que eu queria engravidar, eu queria ter alguém para me amar, para me cuidar, só que eu sofria abuso sexual do meu próprio ex-marido, né, do próprio pai da minha filha. Então a gente brigava muito, e ele me bateu na frente dos meus pastores na época, e a gente brigava de dia. Então eu não tinha para onde ir, eu não tinha uma casa, não tinha nada, então eu tinha muito medo, eu não tinha estudo, eu parei na 6ª série. E eu falava assim, eu tinha que aceitar. E ele queria ter relação sexual, eu falava que não, que eu estava ferida, machucada, que ele tinha me batido, ou que nós tínhamos discutido. E ele falava, não, você vai ter relação comigo sim. Eu falava, então você que sabe. E eu vivi muito tempo assim com ele, sabe? Então, nesse meio tempo que eu aceitei Jesus, eu falei, Deus, eu não aguento mais isso, eu quero mudar a minha vida, eu quero ter uma nova história. Por que não? Eu não posso ter uma nova história. Aí eu aceitei Jesus. Naquela semana que eu aceitei Jesus, que eu terminei a campanha, aceitei, 2 meses depois eu fiz o exame, descobri que eu já estava grávida de 2 meses. Então eu gravei exatamente quando eu aceitei Jesus, o Senhor me presenteou com a minha filha. Então nesse período ali de gravidez foi muito sofrido também. Meu ex-marido, ele trabalhava para nos trazer comida para dentro de casa. O arroz e o feijão não faltava. Então eu já tinha, antes da minha filha de eu engravidar, eu saí catar papel na rua com aqueles carrinhos de papel. Eu valorizo muito quem faz isso, né? Entendo, mas eu passei por isso. Eu só tinha roupa porque as pessoas me davam. Eu lavava o cabelo com sabão porque eu não tinha um shampoo. Quando eu tinha um shampoo, era a minha ex-cunhada que dava. Uma calcinha eu ganhava de pessoas que não queria mais, e eu não tinha, falava, eu vou lá comprar uma calcinha para me pôr. Não, eu não tinha esse privilégio. Eu tinha uma vida assim muito medíocre, sabe? Então eu não tinha uma esperança. E quando eu aceitei Jesus, que eu engravidei, eu voltei a morar com a minha sogra. Nessa época eu morava com essa minha amiga que me apresentou Jesus. Depois eu fui morar com a minha ex-sogra. Assim, fiquei morando com ela até a minha filha completar 1 ano e 2 meses, né? E eu não aguentava mais sofrer. Eu ia para a igreja, mas eu não tinha uma vida transformada. Eu só tinha aceitado Jesus e ia para a igreja. Eu não tinha conhecido Jesus, eu não tinha tido um encontro real com Jesus. De verdade, eu não sabia quem era. Conhecia, ia para a igreja, participava, louvava, mas eu nunca tive até aquele tempo um encontro real com Jesus. Só que o Senhor sempre falava, quando vinham os profetas, né, pregar, os pastores pregavam, chamava o casal lá na frente, então eu e o meu ex-marido, e falava, olha, na verdade eu tenho um plano diferente, separado para vocês dois. E a gente não entendia, né? Ele era muito nervoso, ele era uma pessoa muito estressada, então nós não entendíamos, nós achávamos que ele ia pregar numa igreja e eu ia cantar em outra. Então era isso que nós pensávamos, mas não, era porque Deus não tinha um projeto para nós como casal. Então aquilo, depois de muito sofrimento, a minha filha foi crescendo, eu falei, Deus, eu não quero isso para minha vida, para minha família, para minha filha. Então eu arrumei um serviço, eu trabalhava de doméstica 3 vezes na semana, eu ganhava R$15 cada vez que eu ia limpar a casa da mulher, e era R$200 por mês, né, que ela me pagava. E eu falei, nossa, eu tenho capacidade de trabalhar nisso. Eu tinha 18 para 19 anos, eu tinha 19 anos, e eu falava, nossa, eu consigo trabalhar, eu não preciso viver dependendo de ninguém, nem catar papel, nem me prostituir, porque eu posso trabalhar, eu tenho capacidade. Aí foi quando eu saí de casa, eu voltei para casa da minha mãe, que ela morava, né, ela já tinha a casinha dela, a minha irmã mais velha morava com a minha mãe também, os filhos, eu fui morar na casa da minha mãe. Então meu ex-marido, ele era uma pessoa muito violenta, ele foi algumas vezes me procurar armado, falava que ia me matar, e eu confiei em Deus, falei, olha, se você quiser me matar, você pode me matar, mas eu não vou voltar pra você. Então a gente viveu muito tempo, assim, em 3 anos que nós
17, 18, em 2 anos que a gente conviveu junto, que nós moramos juntos, acho que 3 anos, a gente separava e voltava, ia, morava na casa do pai dele, morava com a mãe dele, então a gente estava acostumado àquela vida, e eu falei, James, não quero mais. E aquilo realmente acabou. Deus falou, não, Michele, chega. E uma certa época o Senhor havia, em uma vigília que eu fui, havia um profeta lá e ele me chamou, né, e falou assim, começou a falar lugares de países, nomes de países, e falou, esse é algum dos lugares que o Senhor vai te levar para você pregar para multidões, você vai ganhar multidões com o que Deus vai fazer na sua vida. Então aquilo ficou no meu coração e eu falei, nossa, e aquela chama ardia no meu coração mas como? Para mim era impossível, eu era ninguém até então. Eu não era nada, eu me sentia um nada, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, eu me sentia feia, eu me sentia um lixo pelo meu passado me condenava muito, eu carregava o meu passado nas minhas costas. Então assim, pra mim foi uma época muito difícil, mesmo estando na igreja, mesmo estando convertida. Então foi nessa época, quando eu tinha 20 anos de idade, eu falei que eu queria ter um encontro com Deus, eu decidi ficar com o Senhor, que eu não ia ter mais ninguém, mas o Senhor já havia me prometido uma pessoa que ia mudar a minha vida também, um homem que ia cuidar de mim, que ia ser o pai dos meus filhos e o meu esposo até a volta do Senhor. Então foi com 20 anos de idade que eu conheci o meu esposo hoje, o Fernando. Nós estamos juntos há quase 14 anos, né, há 13 anos e pouco. E temos, né, os nossos filhos, o Lucas e a Fernanda veio desse relacionamento. Então assim, o Fernando ele veio para mudar a minha história também. Jesus usou ele como anjo para mudar a minha vida. Eu mudei a dele, ele a minha. Então foi um processo muito difícil esse tempo meu e do meu esposo, porque eu vinha com o passado nas costas. Ele nunca teve um passado difícil, ele teve um passado pobre, né? Nós somos pessoas pobres, mas não difícil, nunca imaginou o que eu passei, tanto que faz pouco tempo que eu contei para ele toda a minha história, né? Sem esconder nada. Então assim, o Fernando foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque ele conseguiu me resgatar, ele conseguiu mostrar o valor que eu tinha como mulher, como esposa. Eu nunca ouvi uma palavra dele dizendo você é feia, você é gorda, ou qualquer coisa que me ofendesse, nunca. Então nós começamos a construir um sonho juntos, nós começamos a projetar nossa casa. E nessa época eu mal sabia andar de bicicleta, né? Então nenhuma bicicleta eu tinha. E o Senhor começou a colocar sonhos no meu coração e eu falava, Deus, é impossível, mas ao mesmo tempo o Senhor começou a me tratar. Eu peguei firme com o Senhor, eu comecei a me dedicar mais à obra de Deus, às coisas do Senhor, e o Fernando sempre me apoiando. O Fernando, ele era católico, ele era músico da igreja católica, então a gente não falava na nossa casa de religião. Nessa época eu tinha desviado, eu não tinha aguentado, a pressão era muito grande, então eu saí da presença do Senhor, fiquei alguns meses fora, mas foi permissão de Deus, porque nesse meio tempo eu conheci o Fernando, né? Então a gente se conheceu, a gente casou e eu dormia assim com as santas na minha cabeça, não tenho nada contra, né? Cada um tem sua religião. Eu não sou uma pessoa que eu tenho preconceito nenhum, eu admiro muito as pessoas católicas, os umbandistas, eu tenho na minha família, inclusive pessoas da Umbanda, pessoas católicas, cristão, então cada um com a sua religião, eu não critico, mas o Fernando, assim, daí ele se converteu, né, depois que o Lucas, nosso primeiro filho, nasceu. Com 8 meses do Lucas, o Fernando se converteu. Foi uma conversão difícil, mas o Senhor chamou ele, então foi algo assim espetacular. E nós começamos a sonhar, nós começamos a projetar, e ele sempre investindo em mim, vai, corre atrás, você é inteligente, você é esperta. E conseguimos então adquirir nosso carro, né? A nossa casa tínhamos, porque o meu sogro cedeu um espaço, nós construímos uma meia água, então já tínhamos a nossa casinha e conseguimos o nosso carro, mas eu nem sonhava em dirigir um carro. E foi nessa época que o Senhor colocou no meu coração o desejo de dirigir. Então eu comecei a correr atrás, meu esposo super me incentivou, ele começou a me ensinar a dirigir. Ele falou, agora você já sabe um pouquinho, vai para a autoescola. Então para mim era impossível, então eu fui para a autoescola, comecei a fazer. E quando eu comecei a fazer as aulas teóricas, a professora, ela falava assim, nossa, você é muito inteligente, o que você faz? Qual a sua profissão? Eu falava, não, eu estudei até a 6ª série, eu não tenho profissão, né? Eu
Nessa época eu trabalhava fora, né? Eu tinha conseguido um emprego numa faculdade, num restaurante que tinha lá dentro. Então eu trabalhava lá como operadora de caixa e eu comecei a confiar mais em mim, porque para quem não tinha nada, de repente estava trabalhando como uma operadora de caixa, para mim foi uma conquista muito grande, foi uma vitória. Então ali o Senhor começou a trabalhar no meu coração, colocar desejos, e o Senhor trouxe pessoas para dizer o quanto eu podia progredir na vida se eu quisesse, se eu corresse atrás. Eu falei, então eu vou atrás, né? E nessa época eu fiz a minha primeira habilitação, terminei minha habilitação, comprei o meu carro, né? O meu primeiro carro, junto com o meu esposo. E eu falei, não, Deus, eu quero mais. O Senhor começou a sonhar, o Senhor sonhava e me dava os sonhos dele. Eu falava, Deus, eu quero. E o Senhor começou, eu me via dentro de uma faculdade. Eu falava, Deus, mas para mim é impossível, eu tenho a 6ª série, eu não tenho cabeça, eu já tinha 2 filhos, como que eu ia estudar, como que eu ia fazer? E meu marido falou, não, vai estudar. E eu falei, não, então eu vou estudar. Só que nessa época meu marido, ele tinha ciúmes de mim. E eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Aí tinha o Enem, e o meu cunhado veio e falou, também tem uma maneira de estudar aqui à distância, que você vai lá e só faz prova. Você pode tentar eliminar o 2º grau direto. Eu falei, nossa, mas eu só tenho a 6ª série. Como que se pula da 6ª série e elimina o 2º grau? Falei, bom, vou precisar ter dedicação. E nessa época eu comecei a me entregar muito à obra de Deus, às coisas do Senhor. Nessa época eu assumi o ministério infantil lá da minha igreja. Então eu não tinha muito tempo, porque eu trabalhava fora, eu cuidava das minhas crianças, da minha casa, das coisas da igreja. A gente ajudava o meu pai ali na direção da igreja. E eu tinha, assim, o tempo era pouco. Mas o pouco tempo que eu tinha, eu me dedicava aos meus estudos. Então, íamos passear, todo mundo brincando, passeando eu com os livros, estudando, me dedicando nessa época. Aí eu falei, não, daí tentei, fiz a prova e eliminei metade das matérias do ensino médio, não consegui eliminar tudo. Nessa época também eu troquei de emprego, fui trabalhar de cobradora de ônibus, né? E trabalhando ali e falei, não, vou tentar de novo. Só que nesse meio tempo eu engravidei novamente da minha neném. Foi uma gravidez muito difícil, uma gravidez de risco, eu quase perdi, fiquei internada, os médicos disseram que era aborto espontâneo. Só que eu não tinha desistido de estudar, não tinha desistido do que eu queria pra minha vida. E comecei a estudar, e eu lembro que quando eu fiz a prova, a primeira vez que eu fiz a prova, eu tava de 8 meses de gestação, então foi 2 dias de prova intensa, o dia todo, estilo Enem, assim. E não passei, falei, não vou desistir, continuei estudando, estudei mais 1 ano, aí fiz a prova, passei nas demais matérias, né, estudando pelo YouTube, pelos livros, e eu tenho, assim, um dom muito especial comigo que o Senhor me deu, que eu tenho uma facilidade muito grande de aprender, além da vontade, eu tenho essa facilidade, eu tenho a minha cabeça muito boa, uma pessoa muito autodidata, eu consigo aprender sozinha, né, esse dom o Senhor me deu. E foi quando, então, em 2014 eu fiz a prova, passei na primeira prova, daí eu fiz o Enem também para conseguir uma bolsa na faculdade. Então, em 2014, até agosto de 2014 eu ainda estava na 6ª série, porque eu não tinha concluído tudo, então não valia de nada se eu não concluísse tudo. Em 2014 e 2015, para honra e glória do nome de Jesus, eu estava com os meus pés dentro de uma faculdade, porque o Senhor me colocou. Eu vejo assim que o Senhor, ele, como eu me entreguei a Ele falou, eu tô vendo o seu esforço, sua dedicação, eu vou te dar esse presente. Então, em 2015 eu entrei para a faculdade, eu tinha ali meia bolsa, né, de estudos, que eu havia ganhado 50%, então com algumas dificuldades financeiras, a gente pagava metade, né, porque R$400 só de faculdade, então eu ia para a faculdade com meu carro, tinha alguns gastos, então eu trabalhava o dia todo, e à noite eu não tinha, né, à noite eu não ia para a faculdade. Então foi muito difícil, e em 2015, 2017 eu tive a oportunidade de fazer novamente o Enem, falei, vou tentar uma bolsa integral, e eu não sei o que aconteceu, não sei, eu fiz a inscrição, passei no Enem de novo e fiz a inscrição para concorrer, tinha uma única bolsa na faculdade para bolsa integral, uma única bolsa, não tinha mais. E eu falei, Deus, eu preciso, o Senhor sabe, eu sou fiel no dízimo, na minha oferta, o Senhor sabe a minha vida, e eu vou me entregar ao Senhor e eu sei que o Senhor vai me ajudar. Então, tinha 7 pessoas na fila para concorrer à mesma bolsa,
e tinha 4 pessoas que ganhou a bolsa, eu fiquei em 5º lugar. Né? Então as 4 pessoas tinham que desistir, alguma coisa tinha que acontecer para eles não quererem mais a bolsa e eu consegui a bolsa. Irmãos, eu não sei o que Deus fez. Quando ele voltar, eu falo, quando Jesus voltar, eu vou perguntar: o que o Senhor fez? Que eu ganhei aquela bolsa integral, então eu terminei minha faculdade sem pagar, consegui, me ajudou bastante. Então assim, hoje eu sou formada, faz 1 ano e meio que eu me formei, né? Faz um ano e meio, 1 ano que eu me formei, então faz 1 ano e meio que eu trabalho no escritório de contabilidade, um excelente escritório aqui na cidade onde eu moro, tá crescendo bastante. Então, em nome de Jesus, eu creio, irmãos, que os projetos que o Senhor tem na minha vida é muito grande. Eu sei que o que o Senhor tem preparado para mim é muito grande. Nesse tempo em que eu estive caminhando com o Senhor foi me curando. O Senhor permitiu que eu perdoasse os meus pais. Então, hoje eu perdoei os meus pais. Eu não tenho mais a dor, porque você perdoar, irmãos, é uma coisa, você perdoar e esquecer é outra. Então, cicatrizou, eu não culpo mais os meus pais. Eu sei por que Deus permitiu isso. Eu tenho um testemunho de vida para contar. Hoje o meu propósito de vida eu já descobri. Antes de entrar na mentoria com o Thiago Brunet, eu já descobri que o meu propósito de vida é resgatar pessoas, essas pessoas que passaram pelo mesmo processo que eu, desde o início da minha vida. Então tem muita gente passando por isso que não consegue se libertar, não consegue se curar da dor, não consegue se curar do sofrimento. Então o Senhor vai me usar, porque o Senhor me curou da dor, me curou do sofrimento. Eu já perdoei aquele senhor que abusou de mim, eu já perdoei os meus pais, eu já perdoei o meu ex-marido que judiava de mim. Hoje eu tenho alegria do Senhor na minha vida, eu tenho uma família linda, maravilhosa, os meus filhos, nós temos sonhos. Hoje nós somos pastores, faz 1 ano que estamos pastoreando, 1 ano e meio que estamos pastoreando uma igreja, né? Eu juntamente com o meu pastor, o meu esposo, meu pai saiu, então a gente assumiu ali a igreja, então estamos ali cuidando das ovelhas. Eu creio que o Senhor tem um chamado muito grande na minha vida. Chegou uma época que eu achei até que o profeta tinha errado, que não era para mim essa história de ganhar almas e tal. Eu falei, não, hoje eu sou pregadora da palavra, ministro a palavra, tenho ganhado almas para o Senhor, mas o meu testemunho de vida não havia contado ainda. Então para mim foi eu chorei quando o Cláudio entrou em contato lá no grupo e falou, olha, eu vou gravar, quem quiser gravar o seu testemunho. Então eu chorei muito, porque era o desejo que eu tinha no meu coração de levar a minha história, e eu creio que daqui para frente eu tenho muitos projetos. O Senhor está colocando muitas coisas no meu coração. Eu quero trabalhar com mulheres que passaram por situações que eu passei, por pessoas que passaram situações em que eu passei. Então eu creio assim que a minha história não pode morrer no anonimato. Eu não passei tudo que eu passei na minha vida toda para chegar hoje e dizer, tá bom, eu já esqueci, já tô bem e pronto. Não, existia um propósito nisso tudo. Deus era comigo desde o ventre da minha mãe. Então existia um propósito para que tudo o que acontecesse na minha vida acontecesse. Existia um propósito para que tudo, as acusações, todo o sofrimento, é para que eu pudesse resgatar pessoas que estão passando pelo mesmo processo, pela mesma dificuldade. Então eu passei por isso e eu estou curada, e eu vou poder resgatar pessoas que estão se perdendo, que estão morrendo. E eu ainda não falei, mas eu tentei suicídio também na minha adolescência 2 vezes. Eu tenho os meus pulsos cortados aqui, eu tentei me suicidar cortando os meus pulsos. Eu tomei mais de 50 cartelas de comprimido, porque eu tinha depressão. Eu achava que nada na minha vida ia dar certo. Eu falava, Deus, não é possível, né? Então eu tinha uma depressão forte, e o Senhor me curou de tudo. O Senhor mudou a minha história, e eu falo, Deus, isso não vai ficar no anonimato. Eu vou resgatar pessoas para o teu reino, porque esse é o meu chamado de resgate. E eu creio que o Senhor, assim como mudou a minha vida, a minha história, o Senhor vai mudar a história de muitas pessoas também. Então meu projeto de vida é grande, eu tenho muitas coisas para que o Senhor venha fazer na minha vida, e eu sei que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai fazer. Então assim, que você possa ter como exemplo a minha história, ter como exemplo o meu passado, e não hesite em dizer, em me procurar, em saber um pouco mais como eu fiz, como o Senhor fez. Eu tenho muita experiência de vida com Deus, muita experiência com Deus, que eu estou pronta para repassar para aquelas pessoas que precisam. Então assim, se você precisa de uma ajuda, se você precisa mudar a sua história, deixa o primeiro passo é aceitar Jesus. Não tem outra maneira, não tem outro jeito. É a única forma de você ser curado de verdade. Então,
abra seu coração, deixa Jesus falar com você e deixa Jesus mudar a sua história como Ele mudou a minha, amém? Eu louvo ao Senhor pela minha vida, pela vida do meu esposo, pela vida dos meus filhos, pela vida de todos aqueles que me cercam, que me rodeiam, e eu creio que através do meu testemunho de vida, muitas pessoas vão se chegar a Deus sim, porque existia um propósito, amém? Deus abençoe você que está me ouvindo, Deus abençoe ao Cláudio, Deus abençoe esse canal, Deus abençoe a todos nós, e que Jesus volte logo para nos tirar deste mundo de horror, amém? Mas enquanto estivermos neste mundo, nós não precisamos sofrer, nós não nascemos para sofrer, a vida, as circunstâncias nos acontecem, mas existe um propósito para todas as coisas, amém? Deus abençoe.